Olá, amigos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Sabemos que a ecologia é a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente, tendo como preocupação básica o entendimento do funcionamento de toda a natureza. Atualmente, o meio ambiente tem causado muitas preocupações com o futuro. Mas a gente perguntaria, qual é a visão espírita sobre a ecologia? O que o espiritismo tem a ver com a ecologia, não é? Para nos falar sobre esse assunto, está conosco Geraldo Campetti Sobrinho, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, coordenador da FEB Editora e responsável pela Biblioteca de Obras Raras do Museu da Federação. Ele vai nos falar sobre esse assunto tão importante na atualidade. Olá, Geraldo, que alegria ter você mais uma vez no programa. Olá, Ivone, alegria nossa compartilhada aí com todos os queridos e queridas que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela escolha desse tema tão necessário da gente conversar, muito oportuno, ecologia, espiritismo, espiritismo e ecologia. Minha gratidão, viu, Ivone, por estar aqui com você em mais um episódio, mais um programa que o Espiritismo Responde. Nós é que te agradecemos, seu Geraldo. Geraldo, mas afinal, o que o espiritismo e a ecologia têm em comum? Olha, André Trigueiro nos fala no livro Espiritismo e Ecologia que são duas ciências afins. Elas têm uma afinidade profunda, uma sinergia, ou seja, um entrosamento muito próximo também, e que sugerem abordagens sistêmicas da realidade, ou seja, uma visão que é ampla, uma visão no sentido de interrelacionamento. Então, vai despertar em nós, quando a gente fala, não é, de espiritismo e de ecologia, uma visão integral da natureza. Uma visão, ela não é parcial, uma visão integral, uma visão que seja contemplando toda a natureza, seja no aspecto, Ivone, material, seja no aspecto espiritual. E também da interdependência que existe entre todos os seres da natureza. Porque a gente, como você próprio enunciou, no conceito de ecologia, os ecossistemas interagem-se e numa busca sempre de um equilíbrio, de uma harmonia. Então, essa relação do espiritismo que nos leva ao exercício do amor, não é, entre todos os seres da criação, não apenas na relação entre os seres humanos, mas todos que integram a criação divina, e a gente vê que a ecologia é a busca, né, do entendimento, do estudo desse ambiente, desse meio ambiente, desta nossa morada, desta mãe Gaia, mãe Terra, não é, o planeta que nos abriga como nosso lar, evidentemente tem tudo a ver, está intrinsecamente conectado, e a gente soma uma ciência a outra a ponto de podermos entender melhor o funcionamento da própria natureza e agirmos de uma forma cada vez mais responsável, sobretudo nos momentos, nos tempos que nós estamos vivendo. E esse tema, Geraldo, ecologia, ele é tratado por Kardec na codificação espírita. Afinal, a primeira obra espírita surgiu em 1857, né? Kardec já se preocupou com esse tema? Olha que a obra que você cita, né, na tradução aqui para o português, a tradução do Guião, o Livro dos Espíritos, estamos mostrando aqui uma edição da Federação Espírita Brasileira.
É interessante, porque essas duas ciências, né, elas surgem ali no século XIX, praticamente, né, num período semelhante. Kardec não chega a usar, né, não encontramos o termo propriamente ecologia na obra da codificação, mas o seu conceito, a sua temática e a sua afinidade de conteúdo está, assim, tratado, abordado em vários momentos, na própria obra da codificação. No Livro dos Espíritos, por exemplo, que você citou, que a gente mostrou, a terceira parte desse livro vai nos trazer das leis morais, não é? Que depois vai se desenvolver no Evangelho segundo o Espiritismo. E ali a gente tem as diversas leis, inclusive a lei de conservação, não é isso? A lei de igualdade, vai falar de liberdade, e vai falar, inclusive, antes dessa questão da própria terceira parte, a gente tem aqui na segunda parte, quando já vai caminhando para o encerramento, vai falar dos três reinos. Então, vai falar do reino, né, vegetal, do mineral, do vegetal, do animal, né? E do animal aí, incluindo o hominal também, não é? Que, no caso, é o animal racional, na condição do ser humano. Então, quando a gente vê o vocábulo natureza, que eu queria trazer aqui como experiência, nós vamos ver que natureza é tratado na obra da codificação várias vezes e sob enfoques assim interessantíssimos. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, só para citar aqui, para a gente ver como o tema é tratado, a ação dos espíritos na natureza, está na questão 536, beleza da natureza, na 236C, belezas da natureza e sensações dos espíritos, na pergunta 252, encadeamento e solidariedade na natureza. Veja como os espíritos vão tratando, né? Na natureza tudo se encadeia, tudo mantém um equilíbrio, está na questão 132, fenômenos da natureza na 536A, reinos da natureza na 585, será parte dos três reinos da natureza na 592, que é bem interessante avaliar isso, a gente vai ver aí a questão, né? Porque a gente pensa às vezes que tudo que existe na natureza, né, é para servir ao homem. E a gente tem que tomar cuidado com essa visão antropocêntrica que agora está sendo revisitada. Universalidade da criação e natureza está na questão 537 e 607A. E vazio e natureza na 236E. Veja, só aqui citando o Livro dos Espíritos. Então, há uma quantidade de informações, são vários textos que são trazidos, várias perguntas e respostas, muito úteis ao nosso aprendizado. Então, esse assunto vem sendo tratado, sim, assim, a mancheias, né, na literatura espírita e teve toda a sua base, sim, na obra kardeciana, viu, Ivone? Realmente a obra espírita, a codificação, né, nos traz assim uma visão geral de tudo, né, Geraldo? Verdade. Mas e o que os autores espirituais nos dizem sobre a necessidade do respeito à vida de todos os seres criados por Deus? Pois é sempre uma visão de respeito, uma visão de consideração, da busca de uma relação harmoniosa, equilibrada, nesse sentido de uma fraternidade e solidariedade universais. Nós temos uma obra muito interessante que se chama Aulas da Vida, uma psicografia de Chico Xavier por espíritos diversos, uma edição em parceria da FEB Editora com o Grupo Ideal, de São Paulo. E a última mensagem, Ivone, desse livro, que é o capítulo 32, se chama Vozes do Espírito, que é ditada pelo O Espírito. Ele identificou assim, O Espírito. E é tão interessante que esse conjunto de mensagens virou depois, cada uma dos trechos da mensagem virou um capítulo do livro chamado Vozes do Espírito, que Carlos Augusto Abranches, né, publicou pela Federação Espírita Brasileira e que a gente vai reeditar agora nesse segundo semestre. E é tão interessante que diz assim a mensagem: Deus é meu pai, a natureza é minha mãe. Então, veja, os espíritos aqui dizendo sobre essa questão, que depois a gente pode desenvolver aqui em outras, né, em outras conversas aqui. Então, a natureza é minha mãe. Depois ele segue com vários outros aqui. É importante reconhecer a natureza como a nossa mãe.
E aí a mãe precisa ser bem cuidada, bem Uhum. tratada, evidentemente, com todo carinho, porque ela nos fornece praticamente tudo para a nossa vida, mas a gente, em contrapartida, também tem que ter esse respeito, né? Esse contributo, assim, de fazer a nossa parte. Aqui queria mostrar para vocês também, é um opúsculo publicado pela Federação Espírita Brasileira, em parceria com o MOVE, né? Que é o Movimento pela Ética Animal Espírita, em defesa da vida, violência não. E aqui, Ivone, amigas e amigos que estão nos acompanhando, a gente tem aqui a transcrição de 56 fontes, trechos trazidos pela espiritualidade e também por autores encarnados. Esse é um primeiro volume, já está sendo preparado um segundo, que também vai ser publicado com mais essa quantidade de fontes. O MOVE já cataloga aí mais de 200 referências, trazendo exatamente essa temática da natureza, do meio ambiente, da ecologia, da ética animal, do respeito que a gente precisa ter pela vida em todos os seus sentidos. Então a gente vê a mancheias assim, ó, desde Allan Kardec aos clássicos, como por exemplo Gabriel Delany, como também Leon Denis. Leon Denis diz que encontrou Deus, Ivone, na natureza. Né? E Uhum. Camille Flammarion tem o livro Deus na Natureza. E a gente vê Gabriel Delany trazendo, né, aquele livro maravilhoso, né, que é o Evolução Anímica, que a gente também está preparando a reedição pela FEB, né? A FEB está resgatando todos os seus clássicos. O nosso intuito, né, como editor, estando assim nesse trabalho de aprendizado, é colocar essas obras todas à disposição do público, e vamos fazendo isso gradativamente num trabalho em equipe, não é? Estamos avançando aos poucos, graças a Deus, e a gente vê aqui como é bonito, né? Emmanuel trazendo no Consolador também. Aí nós temos, né, André Luiz nas suas obras, né, da vida no mundo espiritual, repleto de ensinamentos. Joana de Ângeles pela psicografia de Valdo Franco. Irmão X trazendo assim inúmeros exemplos, casos, né, que ele vai falando às vezes de maneira até no estilo dele, viu, Ivone? De maneira assim forte até, não é? Ele vai dizendo da necessidade da gente se educar em todos os sentidos, inclusive na alimentação, uma alimentação que seja um pouco mais leve e tal, né? E a gente então vê a espiritualidade, olha, Manuel Filomeno de Miranda também trazendo essa temática, né, voltada aí para a questão da ecologia, da alimentação, do respeito à vida animal, e também a gente trabalhar sempre um equilíbrio. Aí tem outros espíritos, como Cornélio Pires, né, que também vai tratar, Uhum. Neio Lúcio, olha a riqueza, são Sim. muitas as informações, Maria Dolores, Meimei, enfim, a espiritualidade se manifestando, os autores também encarnados, tratando dessa temática que é atual, oportuna e sobre a qual a gente precisa conversar, estudar, falar cada vez mais, Ivone. Nós temos uma amiga muito querida, escritora espírita, você deve conhecê-la, a Irvênia Prada, né? Que Sim. escreveu o livro A Alma dos Animais. Afinal, os animais são nossos irmãos? Querida Irvênia Prada, né? Que bom, um abraço a ela. Olha, os animais são nossos irmãos. E essa afirmação não é a gente quem faz, viu, na pergunta que você realiza, é o próprio Emmanuel. Emmanuel, no livro Emmanuel, né, que recebe o seu próprio nome, o primeiro livro que Emmanuel praticamente escreve, assinando mesmo, né? Olha aqui, Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira, um livro belíssimo. Ele é de 1938, Ivone. É uma obra lá antes da Primeira Guerra, inclusive. E Emmanuel diz assim: sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. Ele está falando aqui da evolução anímica, né? São eles os nossos parentes mais próximos, está se referindo aqui aos animais, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e o seu amparo. Os animais são os irmãos mais próximos do homem e merecem dele, o homem de todos nós, a proteção e o respeito. Então, fecha aqui, não é, Emmanuel? O homem está para o animal simplesmente como um ser superior e hierárquico. Nessa evolução, nós estamos
né, num patamar superior, porque já evoluímos mais, atingimos a razão para além da inteligência rudimentar, o instinto. Nos irracionais, desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais, né? Essa inteligência primitiva ou rudimentar, que é o instinto. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado. E muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o quê? O amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza, tudo isso nos animais. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e de análise. Ivone, queridas e queridos, basta a gente olhar para a natureza, que o tempo todo está nos enriquecendo de constantes exemplos para o nosso aprendizado. Esses exemplos das relações harmoniosas, da busca, não é, do entendimento, de uma vida assim equilibrada, feliz, uma vida que denota gratidão ao fato de existir. É uma coisa linda, quando você vê o gorjear dos pássaros, não é isso? As flores, a beleza, né, das flores, das fontes, das cascatas, é uma coisa assim tão maravilhosa. E a gente precisa aprender a olhar com olhos de ver a própria natureza, olhar as plantas, olhar para o céu, observar o que está ao nosso redor, valorizar o ar que nós respiramos, tudo isso é importante. E os animais, com certeza, são os nossos irmãozinhos, que merecem todo o nosso respeito, o nosso carinho. Você se referiu ao MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, né? E a FEB, em parceria com o MOVE, publicou este opúsculo em defesa da vida animal. Você poderia nos falar um pouco sobre esse opúsculo? Posso. É esse opúsculo aqui que a gente está É esse mostrando, que né? você já mostrou, né? Exatamente, é. Aham. Ele é um trabalho coletivo que constituiu na compilação de várias fontes advindas, então, da espiritualidade superior, vários autores, através da psicografia, notadamente de Chico Xavier e de Valdo Franco, e de autores encarnados clássicos e também de autores, né, da atualidade, que trazem exatamente essa temática. E aqui foi organizado esse folheto com 56 fontes, e dividido em 3 partes na sua organização. A primeira fala pela vida animal, então o respeito que se deve ter, trazendo fontes aqui de Kardec, de Emmanuel, né, de também Gabriel Delany, falando dessa vida animal que a gente precisa considerar e respeitar nas relações que nós temos. Leon Denis também trata do assunto, o nosso irmão André Luiz, irmão X, falando tudo pela vida animal. Joana de Ângeles, não é? Aí Emmanuel, Neio Lúcio, veja a riqueza que a gente tem nesse sentido. Depois tem uma segunda parte, Ivone, que é pela terra. A estrutura para dizer sobre a terra, o meio ambiente, o ecossistema, ou os ecossistemas, todo esse cuidado. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, olha que belíssima a catalogação aqui de Emmanuel, quando traz no Consolador. Em todos os reinos da natureza, palpita a vibração de Deus, como o verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam seus valores e aquisições sagrados para a vida imortal. Vale dizer, na natureza, tudo tem o seu valor, a sua importância, nada merece ser, então, desprezado, não é? E a gente vai vendo aqui as descrições de outros espíritos a trazer, não é? A vida, como fala Joana de Ângeles, é trabalhada por um princípio de ética divina, que não pode ser manipulada ao prazer da insensatez, sem que disso decorram consequências imprevisíveis para os seus infratores. Nós, geralmente, somos os infratores, os seres humanos, e vamos responder por isso. Como temos respondido, como você falou no início, né? A Mãe Terra precisa de cuidados, o planeta, não é? O meio ambiente. Então, pela terra. E depois aqui no final, a parte final desse opúsculo, Ivone, vai trazer aqui na questão pelo vegetarianismo. É impressionante quando a gente vai catalogando as referências, como o Move fez, a gente encontra muitos textos falando da alimentação. Uma alimentação mais natural, mais vegetal, uma alimentação mais leve, porque é uma tendência nossa, querendo ou não querendo, nós vamos, em algum momento, deixar de comer a carne, né, de origem animal.
Não é? Isso vai acontecer, queiramos ou não, é o caminho da evolução. Vai chegar um momento, inclusive, né, que a gente nem vai se alimentar de nada, vai ser do prana, de repente, né, do ar, Sim. né, do alimento solar. Só que a gente precisa ter um corpo adequado para isso. E hoje a gente já tem corpos em que podemos perfeitamente nos alimentar de determinadas proteínas que não sejam de origem animal. Gradativamente a gente vai caminhando para isso. E aos poucos, então, né, deixando de comer a carne vermelha, depois a própria carne branca, né, a gente vai amenizando, vai diminuindo a quantidade, e essas informações são as que os espíritos trazem aqui, com clareza. A espiritualidade já disse isso, Ivone. A questão é da gente realmente ler, ponderar e verificar o que nós já podemos fazer de imediato. Então, esse É. opúsculo, integrando a campanha em defesa da vida, né, vem tratar aqui dessa vida, né, animal, né, o respeito que a gente precisa ter por esses nossos irmãozinhos. Considerando aqui também, nesse opúsculo, que Joana de Anjos coloca, que são nossos semelhantes e nossos irmãos, todos os seres, inclusive minerais, vegetais, ela inclui tudo, os animais também. Né? Então é importante a gente ter essa visão integral, né, essa visão sistêmica. Sim. Nós fazemos parte da natureza, viu, Ivone? Até para entender o princípio inteligente, não é, Geraldo? Sim. E o que você poderia nos falar sobre a campanha nacional permanente de conscientização ecológica? Ah, que maravilha. Olha, esta é uma campanha, veja, ela já nasce nacional e nasce permanente. É um trabalho que está sendo desenvolvido por uma comissão. Essa comissão ela foi designada pelo Conselho Federativo Nacional, que é um órgão da Federação Espírita Brasileira, no trabalho de organização do movimento espírita, não é? E representantes de todas as comissões regionais, ou seja, das 4 regiões do Brasil. Então, nós temos, né, representantes do Norte, do Sul, do Centro e do Nordeste. Assim se divide, né, as comissões regionais, representando o Brasil inteiro. E a gente vem tratando exatamente em reuniões periódicas, temos feito, inclusive, reunião praticamente todas as semanas. Ontem mesmo tivemos uma reunião maravilhosa, para exatamente organizar um documento, que é o documento da campanha, que vai ser apresentado agora numa reunião extraordinária do CFN, depois na reunião ordinária para deliberação do Conselho. Em sendo aprovada essa campanha, ela vai já entrar, né, em operacionalização. Então, essa campanha nacional permanente de conscientização ecológica, ela fundamenta-se na contribuição que o Espiritismo e o movimento espírita podem oferecer para a solução, Ivone, dos atuais problemas socioambientais. A gente tem enfrentado muitos problemas dessa natureza e essa campanha, então, pretende apresentar aí, digamos, né, oferecer contribuição para que a gente possa encontrar soluções nesse sentido. A finalidade de melhoria, evidentemente, dos indivíduos e da coletividade, como é a proposta do próprio Espiritismo, como está lá no Prolegômenos, né, uma espécie de prefácio de O Livro dos Espíritos. E o Espiritismo surge, né, para trazer uma nova era para a humanidade, pela regeneração social da humanidade que se dá pela renovação íntima de cada um de nós. Então, a campanha ela tem esse contributo, né? Se por um lado a saúde humana, né, conforme designa a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela compreende um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e a saúde ambiental também, né, o campo da interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente, veja, aí entra a ecologia nos seus ecossistemas, não é? Por outro lado, tem o princípio da sustentabilidade ambiental, Ivone, amigas e amigos queridos, na própria casa espírita, que vai dizer respeito, então, que é a preservação dos ambientes físico e espiritual das próprias instituições, a influência, né, na ordem social e também o uso consciente dos recursos naturais. Então, para alcançar, né, esse estado que a gente está buscando, importa considerar os benefícios de saúde ambientais, socioeconômicos e espirituais proporcionados por uma conscientização ecológica que estimule a adoção de hábitos sustentáveis, como, por exemplo, dietas que reduzam ou eliminem o consumo de produtos de origem animal em respeito a todos os seres. E aí várias outras, né, questões que a gente também vai vendo que têm vinculação com essa abordagem mais ampla. A campanha, então, ela pretende ser implantada, Ivone e amigos queridos, amigas,
em todo o movimento espírita, nas federativas, nos centros espíritas, para que a gente possa fazer a nossa parte, começando com pouca coisa, não precisa fazer muito, mas já desenvolvendo essa conscientização que vai transformar as nossas ações no meio ambiente no qual a gente está inserido. Realmente nós precisamos nos alimentar melhor, né? Mas, Geraldo, na resposta à questão 705 de O Livro dos Espíritos, está registrado que se a natureza não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa relação com o meio ambiente? Veja como Kardec, né, nessa questão que você traz, que ela é crucial, trata assim com tanta assertividade esse problema, não é? Porque a gente às vezes diz, porque nem sempre a Terra produz bastante, né, para fornecer ao homem o necessário. Ora, a resposta é clara, como você está indicando. É uma questão muito mais de inconsequência e de responsabilidade de nossa parte, porque a Terra, como mãe, ela produz o necessário. Ela só não produz porque a gente toma do necessário o supérfluo, e aí acaba abusando. A nossa relação com a natureza deve ser uma relação de respeito, de harmonia, de gratidão, inclusive, porque a natureza nos oferta o que é necessário. Não há excesso em nada na natureza, tudo é sob medida, num controle, inclusive, da própria chamada destruição, que existe para regulação, não é para extinção. O que existe de abuso é quando o homem interfere com a sua liberdade e com os seus interesses normalmente assim, não é, que são numa visão antropocêntrica, ou seja, voltada para si mesmo, como se tudo devesse beneficiar o ser humano, então a gente começa a abusar. Ambientes que são naturais viram pastagens, né, para o gado, porque a gente tem aí a questão do agronegócio, e aí você começa a aumentar a produção para gerar mais isso, para gerar um consumo, e de repente você começa a interferir no meio ambiente. Será que tudo isso é necessário como está sendo feito? Quantas coisas não acontecem de abuso, de desrespeito, de maus tratos? Se a gente for verificar, Ivone e amigas, amigos, como tudo acontece na preparação dos nossos alimentos para a nossa mesa, provavelmente a gente repensaria muitas coisas, sabe? Você vê, por exemplo, um animal que vai ser abatido como um boi, uma vaca, que sentem a tristeza, que sabe do que vai acontecer. Tem estudos sobre isso, não é? Imagina, e a gente precisar se alimentar de um outro irmão nosso, irmão X, ele é enfático a dizer ali que nós não estamos muito distantes lá dos nossos irmãos, né, dos tamoios, por exemplo, que se devoravam uns aos outros no canibalismo. A gente continua ainda, de certa maneira, não é, devorando os nossos irmãos, né, na alimentação do dia a dia, praticamente. Olha, é difícil essa questão, a gente sabe muito bem, mas nós temos que fazer um esforço. Então, começar, por exemplo, não cabe à casa espírita estimular, por exemplo, churrascos, feijoadas, né? Porque são coisas que são contraproducentes com o próprio princípio, com a própria condição que a gente está buscando. Se eu, por exemplo, não consigo ainda fazer tudo, comece a diminuir, comece a se esforçar nesse sentido. Esse equilíbrio com a natureza. A gente acha que a natureza está para nos servir e esquecemos de dar a retribuição. Ela nos oferece o alimento, oferece tudo. E a gente acaba, então, abusando, interferindo, como está acontecendo no meio ambiente, né, nos garimpos, a gente vê nos abusos, nas contaminações, nas explorações. O abuso que é econômico, né, de um poderio, de se achar que é superior, não é? Achar que pode fazer o que bem entender. Olha, esses recursos são naturais, eles são renováveis, sim, mas até certo ponto. A gente precisa dar condições para que eles se renovem, senão vai havendo cada vez maior dificuldade, como está acontecendo no mundo inteiro, e especialmente no Brasil, esse celeiro do mundo, não é isso? Coração do mundo, pátria do Evangelho, como um programa que existe, que a gente precisa efetivamente colocar em prática. Nós sempre estamos aí, né, à frente na questão de produção de grãos e tudo, é impressionante como se produz, mas a que custo exatamente? Tem que verificar. Muitas pessoas passando fome. Então, você produz muito e tem muitos passando fome. Junto uma riqueza acumulada, você tem a miséria a mãos cheias. Então, é preciso revisitar isso. A natureza, por exemplo, nenhum ser da natureza naturalmente passa fome. Ninguém morre de fome.
Ela está no Evangelho, olhai os lírios do campo, as aves do céu, não é? Tem Uhum. todos os recursos, não é, Ivone? Então a gente precisa seguir isso com atenção, com carinho, procurando ser elementos que regulem esse equilíbrio, não que, Sim. né, venham aí Uhum. interferir para o desequilíbrio. Realmente, o espiritismo tem muito a ver com a ecologia, né? Porque ele muito nos esclarece a respeito de que, como espíritos imortais que nós somos responsáveis pelo planeta em que vivemos, né? Verdade. Nessa trajetória evolutiva que nós estamos. Geraldo, muito obrigada pela sua participação. Muito Eu queria obrigada mesmo. Eu agradeço de coração, viu, Ivone? Ao tempo que eu faço a divulgação aqui, com a sua permissão, do livro Aham, Espiritismo e Ecologia, de André Trigueiro, um sim. livro recentemente reeditado pela Federação Espírita Brasileira, sua quinta edição, atualizada em 2022, Ah, com novos conteúdos também, não é? Trazendo informações importantíssimas para a gente tratar desse assunto. Então, ah. agradeço a oportunidade, fiquei assim feliz com o convite, agradeço a todos vocês pela paciência de nos terem ouvido. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Nós íamos, inclusive, nos referir a algumas questões dessa obra, mas com você flui tão assim a conversa que, de repente, a gente vê que não dá mais tempo. Viu, Geraldo? Muito obrigada, Obrigado, tá? querida. Fiquem Muito com Deus. obrigada a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Lembramos para que acessem o site momento.com.br e vejam as mensagens que lá estão postadas. Muita paz a todos. Obrigada, Geraldo. Que agradeço.